Renovação, morte e fertilidade. 3 palavras que a princípio parecem opostas, mas na verdade se completam, uma vez que não há renovação sem a morte de algo, e é necessário para que isso aconteça um contexto fértil. O rio simboliza o curso da vida e os processos que acontecem nesse período. Ele simboliza a existência humana, com suas intenções, seus sentimentos e seus desejos, mas sem desconsiderar os desvios. Então, deixa eu te contar a história do romance Tudo é Rio, da Carla Madeira. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, curtir, compartilhar o nosso vídeo, caso esse tipo de conteúdo te agrade. Se você já é seguidor aqui do canal, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, para todos vocês, eu reservei o romance Tudo é Rio, da Carla Madeira. É com muita felicidade que eu trago o meu comentário, que eu conto aqui a história desse romance para vocês, que foi publicado em 2014. É isso mesmo, nós já temos aí 10 anos de publicação desse romance. E esse vídeo é um pedido de um seguidor que é um querido, Cauã Melo. Cauã, um beijo para você. Muito obrigada pela tua sugestão. E realmente, assim, eu acho que esse vídeo, ele vai tocar em muitos corações. Então, Cauã, muito obrigada pela tua dica. Bom, meus amores, nós vamos conversar sobre esse romance. É um romance que traz à tona muitas questões valiosas, questões que nos alimentam, questões que fazem parte da nossa vida, como o amor, os desencontros, o remorso, o ódio, as relações familiares complexas, as difíceis relações interpessoais, as questões da estereotipia social. São muitas questões que envolvem aqui o texto da Carla Madeira. Então, eu te convido a pegar a tua pipoca, pega o teu café. Se você tá aí esperando o teu Uber, se você tá no ônibus, se você tá no aeroporto esperando o teu voo, então nós temos muita conversa para hoje. O romance, ele começa apresentando uma das personagens que é super importante. Nós temos aqui 3 personagens, 3 nomes que farão parte da história praticamente o tempo inteiro. São as seguintes personagens: a Lucy, a Dalva e o Venâncio. No entanto, não é interessante a gente falar sobre esses 3 personagens sem entender como o caminho deles, como o rio de cada um, o curso da vida de cada um se cruzou. Então, para isso, eu vou contar a história para vocês seguindo a ordem cronológica, que não é a ordem estabelecida pela Carla Madeira, e o texto não deixa de ser lindíssimo. O texto realmente é um romance que vale muito a pena ser lido. Então, eu vou seguir a ordem cronológica, mas no romance não é essa ordem que aparece. Para a gente falar dos 3, eu vou falar primeiro da família dos 3, e vou começar com a família da Lucy. Em determinado momento, eu paro a história da Lucy, vamos conversar sobre a família da Dalva e depois a gente fala sobre a família do Venâncio para a gente entender como os 3 se encontram. Bom, a Lucy é uma menina que, com ainda uma idade muito pequena ainda, ela era uma criança muito mimada, daquelas que conseguem tudo o que quer dos pais. A Lucy, ela descobriu o seu poder de sedução ainda muito criança. E quando eu digo sedução, nesse momento não estou falando no aspecto sexual, eu estou falando da capacidade de persuasão e de convencimento, que é algo nato dessa personagem. A Lucy, olhando muito para o pai, olhando para a mãe, ela desconcertava os dois e ela conseguia tudo o que ela queria. Então, essa criança não recebia um não. Não, definitivamente, não era uma palavra que fazia parte do contexto da Lucy. Mas aos 7 anos, essa criança perdeu os pais, os dois simultaneamente. E daí
ela foi morar com a tia paterna, a irmã do pai dela, que é a tia Duca. Bom, ela mora com a tia Duca, que é casada com o Brando, poderia ser chamado também de tio Brando, já que era casado com a tia Duca. Eles têm, Brando e Duca, 2 filhas, a Cléia e a Valéria, que tem mais ou menos a mesma idade da Lucy, mais ou menos 7 anos. Então a Lucy vai, mas ela vai com aquele mesmo hábito de técnica de convencimento que com a tia Duca não funciona, definitivamente. E ela não gostava de viver naquela casa. A Lucy era uma criança intempestiva, era uma criança que fazia o que queria, do jeito que queria e na hora que queria, e na casa da tia Duca havia regras. Ao mesmo tempo, tia Duca não fingia que tinha como prioridade as filhas. Não significa que tia Duca destratasse a Lucy. Mas para quem era o centro das atenções, passar a ser ali a pessoa menos relevante naquela família não foi algo muito tranquilo para essa criança. O tempo vai passando e Lucy, ela vai desenvolvendo algo que já era também nato dela. A Lucy, ela era uma menina muito sedutora. E aí eu falo considerando a questão sexual. A Lucy tinha um poder de sedução que começava no olhar, e ela começou a notar que tinha toda essa força. E ela coloca isso em prática já numa idade ainda muito pequena, ainda adolescente, com o tio Brando. Ele, a princípio, ele não é ele quem mostra o interesse, mas ela começa a mostrar algum interesse no tio Brando que não se abstém. Ele não dá um ponto final, ele não para completamente, pelo contrário, ele alimenta aquela situação e os dois então começam a trocar olhares e depois de pouco tempo, carícias. Isso, obviamente, quando tia Duca e as meninas, as primas, não estão por perto. A Lucy, ela não tem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de receio. Pelo contrário, ela gosta do risco, ela gosta do perigo de flertar com o tio na sala da casa, não é? Ela espera a tia sair para ter um contato um pouco mais íntimo, mas sem chegar a vias de fato. Brando, ele tinha alguns receios de que a menina engravidasse, então ele não ia tão além do ponto, mais do que já acontecia com os dois. A Lucy, ela decide então o que ela quer da vida dela. E o que ela quer da vida dela é ser uma mulher, uma moça que trabalha na vida. Então ela descobre que quer ser uma prostituta de carreira. É isso que ela quer da vida. A princípio, ela começa a calcular quem seriam as primeiras presas dela. Então ela inventa, porque ela também é dissimulada, ela inventa uma dor de dente porque ela pensa em 2 dentistas da cidade. Mas um já era uma pessoa meio passadinha, sabe? E aí ela queria que a primeira vez dela fosse assim com um homem atraente. Então ela decide que vai ser o Dr. Maneco. E estava noivo de uma moça chamada Noêmia, memoriza aí esse nome. Então ela vai. Quando ela vai, na cadeira do dentista, ela seduz o dentista, Dr. Maneco, que cai ali, ó, imediatamente nas garras da Lucy, porque a descrição da Carla, gente, é uma descrição muito bem feita, então a gente percebe que ela usa de artimanhas a personagem que envolvem muito o médico, o dentista. E ali mesmo eles têm a relação sexual, e é a primeira relação sexual da Lucy. Ela sai muito satisfeita, porque ela conseguiu o que ela queria, ela percebeu que ela poderia fazer, ela tinha realmente esse poder. E depois ela diz, bom, consegui com o dentista, agora eu vou tentar com o farmacêutico. E aí ela diz assim, esse vai ser assim realmente a prova de fogo. Por quê? Essa vai ser a prova de fogo. Porque era um senhorzinho já, que ela conhecia desde que ela era pequena. Já assim, com certa idade, não é? Mas ela foi à farmácia para pedir um remédio da tia, e lá ela seduziu o farmacêutico. E lá aconteceu tudo. Se
ela pensa, se eu conseguir fazer isso com o farmacêutico, que me conhecia desde muito tempo, então eu estou pronta para ir embora da casa da tia Duca. Quando ela chega, a tia e as primas estão se organizando para ir para um casamento. De quem? Do doutor Maneco, do dentista, com a Noêmia. E a Noêmia era a filha da melhor amiga da tia Duca. Inclusive a tia Duca era uma mulher vinculada à igreja, então ela estava sempre indo à igreja, sempre indo à igreja. E aí, todos eles iriam ao casamento da Noêmia. Mas a tia Duca disse o seguinte, Lucy, fica em casa, minha filha, primeiro, para você passar a roupa da festa, organizar aqui as coisas. Eu vou na frente com as suas primas e depois você vai pro salão para você também se arrumar. Tudo bem? Ela disse, tudo bem, tia. A Duca sai com as primas da Lucy e aí ficam apenas o Brando e a Lucy. E eles começam a ter relações. Não do ponto de vista padrão, de outra forma. Ela usa a boca. E nessa hora, meus queridos, a Duca volta. Quando a Duca olha para a cena, ela faz um escândalo, como era de se imaginar. E o Brando já tinha dito para Lucy o seguinte, olha, se tua tia descobre, ela não faz nada comigo, ela não me bota para fora, ela não conta nada para ninguém, mas você ela expulsa de casa. A Lucy já não estava mesmo querendo ficar em casa. A Lucy queria partir. Ela só precisava endossar o poder que ela tinha, e ela já tinha conseguido fazer isso tanto com o farmacêutico como com o dentista, que inclusive ia se casar naquele dia. E ela ia pro casamento, mas acabou não indo porque a Duca volta do salão mais cedo e pega a Lucy e o Brando, o tio Brando, o esposo da Duca, né? Ali juntos. E aí, gente, a situação é bem difícil. O Brando, ele tá calado, ele vive o momento até o fim. E aí elas têm uma discussão e a Lucy desafia a tia, diz, olha, você nunca gostou mesmo de mim, eu não vejo agora mesmo é de ir embora. E aí, gente, a Lucy é expulsa da casa. A gente vai saber lá na frente que eles foram ao casamento, eles, as filhas, a Cléia e a Valéria, a Duca e o Brando, e chegaram de mãos dadas e nunca mais se tocou nesse assunto naquela casa. Não se sabe o que a Duca disse para as filhas, sabe-se apenas que as meninas não tocaram no assunto e que as pessoas na cidade, para as pessoas da cidade, para as pessoas da igreja, a Duca apenas disse que a Lucy tinha decidido ir embora, né? E ela dava um jeito de encerrar o assunto. Bom, segura essa situação da Lucy aí, porque Lucy vai embora para outra cidade e ela se estabelece na casa de Manu. O que é a casa de Manu? Casa de Manu é um prostíbulo muito famoso na cidade para a qual ela vai, e a Manu é a responsável por esse prostíbulo. A Lucy, ela é tão incrível, ela é impetuosa, vulgar, ela é tão irreverente, ela é tão desinibida que ela ganha um quarto só dela, com banheiro só dela. Meus amores, havia fila de homens para ficarem com a Lucy. Se você tem mais de 40 anos, você certamente assistiu a duas séries, eu acredito, que se chamam Presença de Anitta e Hilda Furacão. A Lucy é a mistura dessas duas personagens, mas mesmo que você não tenha mais de 40 anos, porque assim, não são séries para pessoas que tenham menos de 18 anos, tá? Então, assim, uma série dessa Hilda Furacão, se eu não me engano, é de 98 e a Presença de Anitta é de 2001. Gente, são duas personagens que têm um sex appeal muito à flor da pele. E eu ainda acrescentaria a Lucy como uma mistura da Anitta, de Presença de Anitta, da Hilda, de Hilda Furacão e da Bruna Surfistinha. Ainda assim, não chega ao que a Carla Madeira criou dessa personagem. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa escritora, que eu achei assim incrível, ela sai do senso comum, ela sai do lugar comum, ela não cria uma prostituta a mais da literatura, ela cria a prostituta. Ela cria uma personagem que tem uma personalidade muito impactante. Quando você pega histórias aí com prostitutas na literatura, a Lucy, ela não é mais do mesmo. Ela consegue, a partir desse cenário, tá, de
mulheres que vendem o próprio corpo, ela consegue ser diferente. A gente olha para a personagem e a gente pensa, aquela ali é a Lucy, entende? Não é mais do mesmo. Pois bem, segura aí a situação da Lucy, que já chegou à casa de Manu. Vamos falar agora da família da Dalva. Gente, eu tô sorrindo assim porque a Aurora é a mãe da Dalva e a Aurora é uma mulher incrível. Ela tem autoridade sem ser autoritária, ela é firme, ela é sábia, ela é justa, ela é maternal, ela é amiga, ela é empática, ela representa muita sabedoria nessa obra, né, na minha visão leitora. E eu acho que eu tenho também um sentimento muito positivo em relação à Aurora, porque eu me lembro muito da minha mãe. A minha mãe, ela tem esse poder de ter autoridade sem ser autoritária e ser amiga, então assim, eu acho que eu simpatizo ainda mais com a Aurora por isso. Bom, a Aurora, ela mora na cidade grande, ela é filha de professores, então ela é filha de um francês que defende muito essa ideia de liberdade, de fraternidade, de igualdade. É uma pessoa que desenvolveu muito o sentimento de respeito pelo próximo, de respeito pelo espaço do próximo. O Antônio vive a 4.000 quilômetros de distância, numa fazenda. E ele é de uma família muito funcional, ele aprende a tocar violão com peão da cidade, e ele se apaixona pela amiga de uma das irmãs dele, porque ele tem 5 irmãs. Ele se apaixona por uma moça chamada Rita, uma ruiva chamada Rita. Mas não dá muito certo, gente. Certo? Não dá muito certo, não. Não dá certo a Rita, ó, nem aí pro Antônio. Quando ele vai para a cidade, a mãe dele diz, não, meu filho, vamos visitar uma tia sua. E aí ele vai para a cidade. A tia do Antônio é vizinha dos pais da Aurora. E a Aurora é muito espontânea. A Aurora, ela ficava perguntando, como é na fazenda? E como é? Você trata dos animais? Enfim, e conversa vai, conversa vem. Ele se apaixona. Ele não foi aquele sentimento intempestivo, como ele sentia pela Rita, que é só citado, não se demora muito no texto falando sobre o sentimento dele pela Rita. Mas o sentimento dele pela Aurora, em determinado momento do livro, diz que eles já estavam, quando eu já tiver citado que eles vão ter 7 filhos, enfim, diz que eles tinham 26 anos de casados. E a Aurora, ela diz que esse sentimento dos dois não era sempre um sentimento de plena alegria, de que tudo ia dar super certo. Diz que tinha dias que o Antônio estava chato pra caramba. Isso ele já com décadas de casados. Mais na frente ela diz isso, né, pros personagens. Mas que tinha dia que estava tudo bem. E que todo dia ela decidia estar com aquele homem, que ela realmente era apaixonada por ele. Então a família vai se construindo de um jeito muito funcional. Eles têm então, a Aurora e Antônio têm 7 filhos. São 3 homens e 4 meninas. Nós temos o Túlio, o Mateus e o Euclides, a Elis, a Elsa, a Isadora e a Dalva. Esses personagens, esses 6 irmãos da Dalva, eles não vão ser muito citados, mas é importante que a gente saiba que é uma família muito grande, é uma família muito funcional, muito feliz, muito trabalhadora. O Antônio, ele tem uma venda, ele sai da fazenda, vai para a cidade, casa-se com a Aurora contra a vontade dos pais dela. Os pais achavam que eles eram diferentes demais, enfim, mas eles se casam e eles são felizes, eles têm esses 7 filhos e nos finais de semana a casa é uma festa e a Dalva canta muito bem, é o sabiá do pai dela, e é uma super festa e eles trabalham muito. Segunda-feira muito cedo o Antônio ia para a venda dele, ele tinha tipo um mercadinho onde ele vendia biscoitos, legumes, cereais, ele vendia ali umas coisinhas e a Aurora ajudava, porque ela era uma pessoa que fazia empadas deliciosas, assim, eram super conhecidas no local as empadas da Aurora. E aí ele não podia levar de madrugada quando ele ia abrir o mercadinho, então os filhos é que levavam as empadas ali do meio da manhã para o começo da tarde, as empadas lá num bandejão para as empadas estarem bem frescas.
certo? Nesse vai e volta de levar a empada, havia um rodízio, porque a Aurora é muito justa. Tinha dia que era o Túlio, tinha dia que era o Matheus, havia dia que era a Elis, depois a Elza, enfim, havia um rodízio. E no dia que a Dalva foi levar as empadas, e todos detestavam, porque eles ficavam com vergonha, né, pessoal? Já eram adolescentes e com aquele bandejão de empada e tal, eles ficavam envergonhados. Mas um dia a Dalva estava levando as empadas, do rodízio era o dia dela, e ela passa em frente à marcenaria onde um amiguinho de infância dela está trabalhando, mas como o tempo passou, não é mais uma criancinha, assim como ela não é mais uma criancinha. E esse amigo se chama Venâncio. E aí o coração da Dalva começa a florir e o estômago começa a criar borboletas e ela se apaixona pelo Venâncio. Então, ela que, e assim como os outros, né, detestavam levar as empadas, e estranhamente ela chega para a mãe e diz: mãe, pode deixar que eu leve as empadas todo dia. Eu levo as empadas. Não precisa pedir para outras pessoas. A Aurora, muito esperta, né, já pensou, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. E aí ela ia sempre, até que um dia ela coloca a empada em cima do tabuleiro do trabalho dele. Ele é marceneiro, ele faz assim peças em madeira belíssimas. Foi uma forma de dizer: eu tô aqui, né? E é claro que a primeira vez que ela passou em frente, ela o reconheceu, aquele menino lá da infância, ele também a reconheceu, mas ficava aquela coisa de olhar aqui, olhar acolá. E quando ela sai, gente, eu acho que vários de nós já passamos por isso, né? Quando você faz alguma coisa, você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu deixei isso aqui e tal pra ele. Eu fiz isso aqui pra ela. O que será que ela tá pensando? Ela morre de vergonha. O que acontece? No outro dia ela não quer mais passar lá. Ela não quer passar em frente porque tá morrendo de vergonha. E aí, nessa situação, a gente fica sabendo que o Venâncio tá começando a sentir falta, porque ela não vai mais. Como ela já tinha ido muito, aí ela diz assim: olha, eu tô indisposta, mãe, pede pros meus outros irmãos, e aí vão indo os outros, mas chega o rodízio que é a vez dela. Aí ela vai, pra não viver, né, morrendo de vergonha, ela vai. Isso, o Venâncio já tinha decidido que, bom, eu tô com muita saudade dela, por que ela não tá vindo mais? Eu quero muito dizer que eu quero estar com ela, eu quero ficar com ela. E ele estava decidido a perguntar para o irmão da vez onde a Dalva estava, que não tinha mais ido passar lá ali com as empadas. Mas era ela. E aí eles realmente se aproximam e eles começam a namorar. Agora vamos falar sobre a família do Venâncio. A família do Venâncio, diferentemente da família da Dalva, é uma família bem disfuncional. A mãe dele se chama Inês, o pai dele se chama José. O pai dele é um homem difícil, rude, agressivo e encrenqueiro. Ninguém, inclusive da região, gostava do seu José. Tanto que quando o pai da Dalva, o Antônio, sabe que ela está se engraçando com o filho do seu José, ele pega bem pesado com ela, né? Ele chega a chamá-la assim com um nome que é muito negativo mesmo. Quando ele fala esse nome, a Aurora, a sábia, ela diz: agora já chega. A Dalva chora a noite inteira e aí a Aurora, que sempre encontrava a hora certa para conversar, ela diz: hoje a gente vai conversar. Não adianta nem você fingir que você está dormindo, porque hoje a gente tem uma conversa, Antônio. E aí ela conversa com ele, ela diz: olha, é melhor ela dentro de casa, a gente sabendo, a gente conhecendo, sabendo quem é, do que ela lá fora. E aí no outro dia ele vai conversar com ela, ele pede perdão pelo que ele disse pra ela. Ela tinha chorado a noite inteira, gente. Ela tava com um cachorrinho de madeira que o Venâncio tinha feito pra ela. Ela tava abraçadinha com esse cachorrinho. E aí fica tudo bem. O pai abençoa aquele namoro, diz que ok, tudo bem, eles podem namorar, mesmo não gostando muito do pai do Venâncio, porque também entendia que, como era filho daquele tipo de homem tão encrenqueiro, tão rude, até agressivo, então ele tinha tanto zelo com a filha dele, mas ele permite. E com o tempo, vale ressaltar que Venâncio se aproxima muito do seu Antônio, ele conserta muita coisa de madeira na casa, certo? Gente, só uma observação em relação ao seu José, o pai do Venâncio.
Quando Venâncio tinha 7 anos, estavam os três comendo, uma criança de 7 anos, tá? Ele derrama suco na mesa. E o seu José, ele protagoniza uma cena muito violenta. Ele encosta o nariz do filho com tanta força que machuca a criança, certo? Então, assim, a tensão entre filho e pai é tamanha que a dona Inês manda o filho para morar um pouco na casa de uma tia, porque entende que ia dar um problema. Depois de um tempo, ela mesma vai. Aí o José acaba desenvolvendo uma depressão profunda e aí os dois voltam. Voltam para morar com o pai. Dessa forma, nós entendemos a história, a família, a base, tá, de vida, do curso de vida até aí, antes de começarem os desvios. Então, nós entendemos como chegamos aqui ao Venâncio, a Dalva e a Lúcia. Depois de um tempo de namoro, Venâncio e Dalva se casam. É muito bonita a descrição que a Carla Madeira faz desse casamento, meus queridos, porque o casamento da Lúcia e do Venâncio foi assim uma espécie de ritual. A preparação foi um ritual, mas o namoro ele já indicou um problema gravíssimo desse personagem. A Dalva, ela tem um grande amigo chamado Ildeu, que é chamado também de Bambu pelos próximos. E os dois, a Dalva e esse melhor amigo, que já era amigo de família há muito tempo, eles fazem aniversário no mesmo dia. Só que a Dalva era 2 anos mais velha que o Ildeu. E o Ildeu chega mais cedo, porque como é o mesmo dia do aniversário dele, do amigo, ele vai mais cedo até a família da Dalva, porque ele é como um filho para a Aurora e para o Antônio, e também porque ele quer a Dalva como uma irmã, então ele vai, ele leva flores, ele brinca com ela brinca com ele, eles se abraçam, são como irmãos. Só que na hora que o Ildeu já tá lá nessa festa toda, o Venâncio está do lado de fora, vendo tudo e criando na cabeça dele um diálogo extremamente amoroso. Ele pensa que Dalva é tão incrível, ela é tão encantadora, ela é tão envolvente no jeito de ser, ameno, aqueles olhos grandes e pretos, aquele sorriso lindo dela. Tenho certeza de que ela tá sofrendo uma cantada desse cara. Gente, vocês sabem o que o Venâncio faz? Ele entra na casa da Aurora e do seu Antônio, com todos os irmãos, com todos os amigos, inclusive lá o Bambu, o Ildeu, e ele esmurra o Ildeu, que chega a cair e se machucar. Começa a maior gritaria. A Aurora chega sem entender o que está acontecendo, o outro já está ali machucado e a Dalva só pede que ele vá embora. E ela chora muito. Aquele aniversário foi um aniversário muito difícil para ela, porque inclusive, meus queridos, a Aurora já tinha percebido que o Venâncio, ele tinha a desgraça do ciúme como característica da sua personalidade. E era ciúme nesse ponto. Mas à noite, ele não estava lá, mas ele manda uma caixinha de madeira com um anel de noivado e o pedido de casamento, que é aceito. Então, começam os preparativos, as pessoas mais próximas, mais queridas, elas ajudam no bordado do vestido, cada uma tinha o seu nome ali no vestido. A costureira Virgínia, ela prepara um vestido para ser bordado por cada mão que, de certa forma, abençoava aquela união. E aí chegamos ao momento do casamento, mas um dia antes do casamento, o Antônio, o pai da Dalva, ele recebe uma carta da mãe dele, que havia ficado na fazenda, dizendo que a saudade era muito grande, que ela não estava mais dando conta de tanta saudade. Parecia, gente, que ele tinha ido embora há poucos dias e não há anos, há muitos anos. Então eles decidem voltar para a fazenda, mas eles não falam isso no dia do casamento. O narrador diz que quando o pai entrega a filha no altar para o noivo, diz que ele chorava não apenas porque ele estava entregando ali a sua filha querida, o seu sabiá, mas porque ele sabia que ele iria se distanciar dessa filha. Os 6 outros filhos não estavam interessados em ir morar numa fazenda, mas a Aurora foi bem taxativa
com seu jeito muito sábio, ela disse: um dia o pai de vocês largou a família, saiu de perto da família dele e veio criar uma vida nova aqui. E aqui nós ficamos, e aqui vocês, meus filhos, vocês nasceram e vocês se criaram. Mas agora o pai de vocês precisa da gente. E vamos todos voltar, no caso do Antônio, voltar para a fazenda. E vamos todos acompanhar o pai de vocês. E assim todos vão para a fazenda. Quando Dalva e Venâncio voltam da lua de mel e sabem dessa, principalmente Dalva sabe disso, ela fica arrasada, ela fica tristíssima, porque vocês já perceberam que a família da Dalva é uma família muito funcional, muito unida, muito fraterna, eles são todos muito amigos. Então ficar longe da família para ela, principalmente ficar longe da Dona Aurora, para a Dalva era algo muito difícil. Então é sofrido, mas assim acontece. A Aurora, os outros 6 filhos e o Antônio voltam para a fazenda e o Venâncio e a Dalva começam a vida deles de casados. O Venâncio, ele tem 2 empregos. Ele trabalha na marcenaria, como eu já havia dito para vocês, e ele também havia ficado responsável pela mercearia do sogro. E a vida vai seguindo dessa forma. Eles 2 se bastam, tá? A Dalva não tem amigas, a família era o grande centro, o grande cerne da Dalva, mas ela não tem aquelas amigas com quem ela conversa e para ela sair, porque eles 2 criaram uma redoma ali só com os 2. E estava tudo certo. A Dalva estava felicíssima, Venâncio felicíssimo. Então, como é de se esperar de um casal que gostaria de aumentar a família, a Dalva engravida. E quando ela engravida, ela passa a dar praticamente 100% de atenção ao filhinho que está na barriga dela. Então ela fica se olhando no espelho, vendo a barriga crescer. Ela avisa, inclusive, que está grávida, tendo preparado um jantar especial. E aí os 9 meses passam e Dalva tem o seu bebê, que se chama Vicente. No dia em que ela tem o filho, infelizmente a mãe, Aurora, não pôde estar com a filha. E aí você deve estar estranhando, porque é uma mãe que nunca perderia a oportunidade de estar ao lado da filha, enquanto a filha dava à luz ao primeiro neto daquela família. Mas a Elis, a outra irmã da Dalva, a outra filha da Aurora, ela havia sido picada por um escorpião e a Aurora precisou escolher entre a quase morte e a quase vida, entre uma vida que se aproximava e uma morte que poderia acontecer. Com muita dor no coração, ela precisou fazer essa escolha e ela fica na fazenda, na ocasião do nascimento do primeiro neto. Bom, então a parteira faz o nascimento, faz o parto do Vicente, né, o parto da Dalva. O bebê nasce saudável, nasce forte e a Dalva começa a amamentar esse bebê. Mas, gente, olha, vocês se lembram que eu falei para vocês que o Venâncio é cego de ciúme? Pois o ciúme dele é cego ao ponto de ele ter ciúme do próprio filho. Ele já foi desenvolvendo ciúme durante a gravidez da esposa. O parto foi uma forma de concretizar aquele que estava tomando a atenção da Dalva. Mas essa era uma patologia do Venâncio. Quando o Venâncio entra na casa dos quase sogros, né, no aniversário da Dalva, e bate no Ildeu, achando que o Ildeu estava fazendo a declaração e tal, ele olha para o Ildeu e diz: eu não pego no que é seu e você não pega no que é meu. Se um cara diz um negócio desse na época do namoro, o que ele é capaz de fazer durante o casamento? Bom, mas ele consegue surpreender, porque o que ele faz é criminoso. A Dalva, nas primeiras horas de vida do bebê, ela estava amamentando.
E é ali na descrição do romance a gente percebe que é um momento muito único, é uma troca muito peculiar. Alguém aqui que está me assistindo, que for mãe, deve, se você puder, você compartilha. Eu não sei qual é esse sentimento, mas eu imagino que seja um sentimento único, esse sentimento de troca. Só que o Venâncio não tá bem com isso. Então ele sai para trabalhar, mas quando ele chega no portão, ele percebe que precisa urinar. Então ele volta. Quando o Venâncio volta para casa, ele entra no quarto e vê aquela cena. Ele se sente traído. Ele pega o bebê, arranca dos braços da mãe e joga a criança longe. Como se isso já não fosse aterrador, ele começa a bater insistente e violentamente naquela que ele dizia que era o amor da vida dele. Ele bate, bate, e a escritora usa o verbo espancar. Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, eu tô na Livraria Leitura do Shopping Iguatemi, aqui em Fortaleza, para apresentar para vocês o box fresquinho da Carla Madeira. Gente, tá lindo demais. São 3 obras, capa dura, editora Record. Olha só, A Natureza da Mordida. A gente tem também Véspera e o livro que está sendo agora o comentado do nosso canal, Tudo é Rio. Eu já adquiri o meu, vem adquirir o teu também.